convite da Adelina sobre a meditação em movimento e portanto, eu devo, antes de mais, partilhar convosco a ideia que eu tenho acerca da minha postura em relação à meditação. Hoje em dia a meditação está muito divulgada, há muita gente que pratica meditação e, curiosamente, tem tanta gente a praticar meditação como quase tantos os métodos. E quase todos eles, ou grande parte deles, são válidos, são igualmente válidos. Portanto, a meditação é inequívoco que passa por uma experiência pessoal dificilmente transmissível. Eu vou-vos falar um bocadinho, como ano passado falei do Tao, falar-vos da meditação é um bocadinho ingrato, porque não tenho conhecimentos técnicos que permita fazer aqui uma palestra muito desenvolvida ou dar uma partilha muito desenvolvida sobre isso. Tenho, no entanto, a prática de fazer meditação. Portanto, faço meditação. Gostava mesmo que me considerassem como uma partilha de alguém que é um estudante. Eu sou um estudante de meditação e tenho a certeza, não devo estar enganado, que aqui no meio de vocês deve haver mais pessoas que praticam meditação, que devem saber tanto de meditação ou até mais do que eu, em termos de conhecimentos técnicos, porque realmente são muito vastos. Ora bem, meditação em movimento, temos que nos remeter, eu acho que é necessário começar pela meditação mais tradicional, que é a meditação sentada, não é? Imóvel. A meditação que se pratica quando se está em mobilidade. Começar talvez por aí. Há diversas técnicas, de facto, para meditar, para sentar e meditar. Há de facto muitas técnicas. Aquela que me dá, parece-me que tem tido mais sucesso, tanto quanto aos locais onde eu fui fazer meditação com outras pessoas. Uma que está muito divulgada é, de facto, a da visualização, que é usar, digamos, os atributos da mente para focar a corrente de pensamento numa direção que é desejada, a fim de se obter um relaxamento e entrar no estado de meditação, não é? Uma fixação, no fundo. O que se pretende ao sentar é que se consiga uma fixação da mente que nos impeça de andar, ao sentar, pensar no ontem e no daqui a bocado, ou como está a subir uma coisa pelas costas, tenho comichões e quero comer. Isto é a mente comumente está habituada a trabalhar connosco, não é? Realmente a mente, de alguma forma, no nosso dia-a-dia, nós temos tido um relacionamento com a mente pelas extremidades. O que é isto, uma relação da mente pelas extremidades? É as pessoas acabarem por se identificarem mais com os seus atos, mais com a extremidade do seu corpo, digamos, do que propriamente com o que lhe dá origem. Citando um exemplo concreto, levantar e erguer uma mesa. E eu, com muita mais facilidade, de uma forma quase natural, coloco as minhas mãos nos sítios certos sobre a superfície da mesa para a erguer. Mas curioso é que eu não pensei no que deu origem a isso. E passa muito rapidamente. A gente chega rapidamente à extremidade. Isto vale o que vale. Isto, aliás, de alguma forma permite que a gente execute com bastante agilidade as nossas tarefas, mas incorre num risco, que é apagar um registro da nossa passagem e, pior ainda, desconhecer-lhe, como falava o professor, a sua origem. Ou aquilo que se aproxima mais de uma possível origem. De onde é que surgiu a motivação para pegar a mesa? Será porque eu preciso ir mudar de sítio ou não? Portanto, este género de situações. Voltando então realmente à meditação sentado, usa-se muito a mente para se chegar ao efeito desejado, que é realmente obter os benefícios da meditação em si, da imobilidade que a meditação proporciona, inclusive aos órgãos internos. Portanto, é uma questão que a pessoa beneficia mesmo fisicamente de fazer meditação, não é só psicologicamente. Depois há outra forma, que é aquela que eu até acabo por simpatizar mais e que, segundo parece, é anterior, é mais antiga, que é usar o método da respiração. Portanto, antigamente chegaram à conclusão que todos os nossos atos, todos os atos que manifestamos têm um correspondente em termos respiratórios. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma correspondência.
um suspiro por alguma coisa que, no caso de uma pessoa apaixonada, quando vê o seu ente querido a passar, suspira, ai, tal. Ou o contrário, quando vê alguém que não gosta, quase que começa a arregar os dentes, já vem ali alguém que não gosta. E tudo isso, portanto, digamos que todos os fatores que nos influenciam externamente, nós é como se fôssemos, como nos causassem impressões, como se fôssemos permeáveis a isso. Que é o primeiro sítio onde eles realmente se vão esbater é na respiração. A respiração depois que, ora bem, a respiração chegam como através da respiração? Chegam através dos nossos sentidos, através do olhar, através do olfato, através do tato, não é? Das extremidades, chegam através das nossas extremidades. As coisas, nós estamos habituados a relacionar-nos muito com as coisas pelas nossas extremidades, é lá que nós, e fazemos de uma maneira natural. Já estamos de tal maneira condicionados, porque é um condicionamento. É um condicionamento porque isso não se sabia distinguir aí. A gente tem os eventos, nós relacionamos com os eventos interferem em nós e depois nós passamos quase a repercutir como se fosse um sino em que se lhe dá uma martelada e ele fica ali a ressoar o som. É a mesma coisa connosco, de forma obviamente energética e muitas das vezes não só, mesmo manifestamos. Ficamos a ressoar ao nosso redor o impacto das nossas movimentações, das nossas confrontações. E em todo este processo há o nosso interior, que é onde a respiração se passa. A respiração trabalha dentro de um tubo que somos nós. Vamos considerar como um tubo, um espaço vazio que está cheio de órgãos, que cumprem funções. Mais uma vez, e fecha o ciclo. Essas funções são as que permitem, mais uma vez, os confrontos nas extremidades. O bom funcionamento do coração faz com que haja um aporte de oxigênio a todo o organismo, através do sangue, etc. E por aí além. Todos os órgãos trabalham bem, portanto são influenciados, digamos que acabamos por imprimir como impressão digital ao funcionamento de todo o nosso organismo a forma como respiramos. Que é curioso, porque a gente não pensa nisso. Nós pensamos que imprimimos à saúde dos nossos órgãos a forma como fazemos as coisas, ou seja, como nos manifestamos nas extremidades, nos nossos atos. Ou seja, eu vou exemplificar um caso concreto. Alguém que sabe, manifestamente isto é conceito geral, que uma boa alimentação que faz bem à saúde e que a pessoa, se tiver um bom regime alimentar, não vai sofrer, não vai ter problemas de saúde ou tem menos possibilidades disso acontecer. Isso só por si não basta, é um engano. Isso é bom para, digamos, isso tem algum valor ético, algum valor científico, pode ser uma oportunidade, já que falámos há um bocado de negócios, pode ser uma oportunidade de montar uma academia e ensinar as pessoas a cozinhar comida saudável, mas para aquilo que se destina, não pelo seu evento externo, factual, de fenómeno manifestado, para aquilo que vai interferir na vida da pessoa, interessa mediante a entrega que a pessoa tem, ou a disposição, ou como a pessoa se identifica com isso. Porque eu posso fazer uma alimentação saudável, mas se os meus pensamentos forem alimentados com alimentos que são prejudiciais para a mente, portanto não vai adiantar nada, portanto não é pela parte exterior que a parte interior se altera, se modifica. Constata-se que hoje em dia é que mandamos a maior parte de nós. A gente já temos um mérito grande, que é quando sentimos que alguma coisa não está bem connosco, remete-nos para que a gente tenha uma atitude visível de melhora, de melhoria. Isso já tem mérito. Mas devemos nos preocupar, não era com a visível. A visível tem que ser uma sequência, tem que ser portanto, um efeito. Teria que ser primeiro não visível. Eu primeiro não tenho que dar provas de ninguém das alterações que eu quero introduzir de melhoria na minha vida. Não tenho. Sendo certo que se as fizer, por lateralidade, por manifestação nas extremidades, os outros vão perceber isso. E eu vou ter essa recompensa. E depois vou ter que ter outros cuidados, não é? Mas isso é mais à frente, que é não me deslumbrar. Também pode acontecer isso. Que a pessoa depois começa muita gente a dizer que a pessoa anda muito bem, estás tão bem e tal, e a pessoa, estou tão bem, e baixa a guarda e deixa de ter algum cuidado.
eu no fundo não me estou a desviar do tema. Vocês compreendam que isto são dinâmicas que acontecem muito à pessoa que faz meditação. A pessoa que faz meditação é alguém que procura um relacionamento com tudo aquilo que está cá fora, de uma forma em que sistematicamente consiga ir eliminando, anulando, desapegando. Isto é terrivelmente difícil. Nós somos pessoas que trabalhamos, somos muito reativos, não é? Para depois ter um contacto com um espaço interior que anda meio desconhecido. Porque é inequívoco, a mim se me perguntarem qual é a parte de mim que eu conheço melhor, eu digo logo, olha, as minhas mãos conheço-as maravilhosamente bem, porque elas sabem quase para tudo. Os meus olhos também. Não é? E as extremidades, os pés também, conheço muito bem os meus pés, levam-me a todo lado, levam-me aqui ou acolá. Portanto, até sim um bocado que eu conheço. E depois, em segunda mão, meu coração conheço, mas conheço quando alguém me deixa ficar mal e me causa uma desilusão, não é as mãos que me doem. Não é as extremidades. Não é os pés, nem nada. É uma dor no coração que me dá, ou na barriga, é curioso. Isso tem outra explicação. Também pode doer no estômago, como um soco no estômago. Ou uma dor no peito. Portanto, algo nos remete ou para o peito ou para o estômago. Algo ao nível mais profundo. Na meditação, isso procura-se precisamente, na meditação, é uma metodologia possível, inequivocamente, que envolve uma disciplina, que nos permite criar o espaço suficiente dentro de nós, entre todas as tralhas que lá colocamos, que são as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas frustrações, tudo isso, para um espaço vazio. Um bocadinho só em que estejamos lá, como a professora dizia muito bem, a gente não conhece o que fica mais próximo da nossa essência. Se não conhecemos, chamemos-lhe desconhecido. Chamemos-lhe vazio. Se lhe quisermos chamar Deus, chamemos-lhe Deus. Se quisermos chamar guia espiritual, chamemos-lhe guia espiritual, ou voz interna, ou luz, ou lâmpada, chamemos-lhe o que quiser. Mas é, no fundo, a parte que temos mais próxima daquilo que nós sentimos que tem uma possibilidade de nos fazer felizes. Porque, no fundo, as pessoas porquê é que sentam para meditar? As pessoas o que é que as pessoas procuram quando sentam para meditar? As pessoas procuram aquilo que não estão a encontrar cá fora, senão não faziam. Ninguém senta para meditar à procura de respostas que as tenham obtido cá fora. Transversal a todos os meditadores, a todos os estudantes da meditação, é que são pessoas que não têm a ver com classe social, com sexo, não têm a ver com saúde, não têm a ver com idade. É um ser humano que, independentemente do seu sucesso, com a sua vida exterior, com a sua família, com os seus irmãos, com os seus pais, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, com tudo, é alguém que sente que lhe falta qualquer coisa. Não está lá tudo. Há qualquer coisa que falta à receita. Se aquilo fosse uma receita, só lhe falta qualquer coisinha para dar o gosto final. Porque está lá tudo, mas não sabe tudo. E se está lá tudo e não sabe tudo, o que é? E a pessoa começa a ficar inquieta. Então aí dizem-nos, apontam-nos que sentar e acalmar a mente, de alguma forma, é colocarmos numa postura natural, portanto não requer conhecimentos, requer apenas alguma disponibilidade e depois alguma periodicidade na prática. É um método. Dizem os antigos, apontam-nos que a pessoa sentando-se e ou visualizando, ou respirando. No meu caso, sou muito adepto da parte da questão da respiração, porque a respiração tem um efeito regulador. A gente tomar consciência da forma como respira é tomar consciência de um efeito regulador do nosso organismo. Da maneira como é que estamos a oxigenar o sangue e da maneira como é que os nossos órgãos trabalham. Se nós fôssemos uma máquina e houvesse um aparelho, como num carburador de um automóvel, o Giggler, para afinar o trabalhar do motor, a maneira que nós acessamos a esse Giggler é a respiração.
E esse siglar, a parte física, que o meditador tem que ter em atenção, digamos, a parte final a parte física, se assim se pode chamar, a parte mecânica, é o nosso coração orgânico, é o nosso coração, é o nosso, mesmo fisicamente falando, é o nosso coração. Daí é que muitos meditadores, quando começa a prática a correr bem, uma das primeiras coisas que sentem com muito agrado é o peito muito quente, o peito a acalentar-se. E o peito acalenta-se quando de alguma forma nós conseguimos entrar em contacto. Como? Entrar em contacto não é a gente olhar para dentro de nós e dizer assim, como é que tu és? E ao fazer a pergunta, como é que tu és? Neste caso, como é que eu sou? O que é que eu sinto? Não é fazê-lo com o manual todo de tudo aquilo que nós conhecemos. Se eu fizer a pergunta, como é que tu és? E ao mesmo tempo, subliminarmente, estiver a pensar, és alto, baixo, és gordo, magro, és bem disposto, mal disposto, eu não vou obter respostas. Eu não estou a permitir as respostas. Isto é uma pergunta armadilhada. Eu estou a colocar questões à espera de respostas. E as respostas só as posso obter quando colocar as questões sem estar à procura de respostas. As colocar como se as próprias questões fossem as respostas. Porque é uma forma da gente acreditar que ainda há coisas acerca de nós que desconhecíamos. E mais uma vez isto parece uma frase redonda. Parvoíce não. Nós todos estamos convencidos que nos conhecemos muito bem. E a prova era isso que eu estava a dizer. A prova de que nós estamos muito convencidos que nos conhecemos muito bem é a maneira quase intocável como a gente coloca as nossas perguntas. Nós colocamos as nossas questões como se já soubéssemos as respostas. Para não me desviar, meditar é criar, é poder criar dentro de nós uma oportunidade, uma dinâmica em que haja um reconhecimento de um espaço que está por preencher dentro de nós. De alguma forma esse espaço contém as respostas que faltam para o que a gente precisa. Há aqui duas notas. Para os estudantes da meditação não deve ser novidade, mas que eu acho que é importante também falar sobre isso. Muito importante. Para chegar à meditação em movimento. É que meditar, de alguma forma, ou nós irmos, se meditar procura que a gente, através da meditação, obtenha uma paz, uma grande paz, um grande bom-estar, se nós repararmos, é exatamente o que toda a gente, todos os seres procuram. Todos os seres, não há ninguém, não há muçulmano, não há cristão, não há taoísta, hinduísta, budista, que não procure o seu bem-estar. Todo ser procura o seu bem-estar. Toda a gente procura estar bem. Sentir-se bem e estar bem. E ter paz e prosperidade, essas coisas todas. Portanto, nisso somos todos transversais. Todos sentimos o mesmo. Para o meditador é altamente aconselhável, dizem-nos inclusive que é um elemento importante para não cair nas armadilhas do nosso ego, que quando a gente deseja o nosso bem, deseja o bem de todos os seres. Que desejo, mas não é só pessoas, animais, árvores, que desejam o bem de tudo que a gente conhece, todos os seres. Que lhe desejamos o bem e o melhor. E quando começarmos, mediante a nossa prática, a sentir que estamos a conseguir descobrir nosso método para lá chegar, e que começamos efetivamente a sentir melhor, recolher algum mérito dessa prática, também nos é aconselhável que a gente partilhe esse mérito com todos os seres de igual forma. Portanto, não é preciso ir para cima de uma varanda, pessoal, eu estou bem, eu sinto-me bem, e não sei o quê, e façam como eu. Não é disso que eu estou a falar. Se quiserem pôr uma voz neste boneco, ponham assim: atenção, não é preciso andarem atrás de nada, que as respostas estão dentro de vocês. Não é? Agora, quais são? Não sei, eu não faço ideia, não sei, não sou guru, não sei. Não sei quais são as respostas, porque cada um tem que as encontrar dentro de si. Estão lá dentro.
há lá realmente uma voz que fala. Há lá uma voz que se manifesta. E nós, como andamos muito presos nas extremidades, naquilo que eu faço no dia-a-dia, pois eu mais depressa vou, por exemplo, ao lançamento de um livro, do que me pergunto se é útil eu ir lá. Ou como é que eu vou? Qual é a motivação que me leva a ir lá? A motivação é muito importante. Qual é a motivação das coisas que nós fazemos? Porque é que é importante, mais ainda para explicar o motivo como as fazemos, é para nos explicar porque é que as fazemos. É muito importante, em termos nas extremidades, de resultado final, a forma como eu vou trabalhar. Se vou bem disposto ou se vou mal disposto. Correto. 100% verdade. Mas muito mais além é perceber, não é como eu vou trabalhar, mas porquê que eu vou trabalhar. Porquê que eu vou? Porquê que eu estou naquele emprego e não estou noutro? Qual é a importância disso? A importância disso é que vou ter uma visão de reflexão sobre o meu ato de ir trabalhar e com relação a tudo que lá está, totalmente diferente. E daí podem realmente brotar muitas respostas. Respostas não tanto pelas extremidades, mas sim pelo interior. Já estou a entrar um bocadinho na meditação em movimento. A meditação em movimento é um pouco a ampliação. Eu acho que eu falei um pouco daquilo que os estudantes de meditação, estou convencido disso, já sentem dentro de si. Quem pratica meditação tem muito este embate. O meditador é aquela pessoa que se disponibiliza a enfrentar a falta de freio da mente. Porque é muito fácil dizer que nós temos uma mente muito controlada estando em movimento. É facílimo. A gente está-lhe por algum travão? Não estamos. Isso é facílimo. Eu tenho muito mérito, eu vou aqui, faço aquilo, tantas horas lavo os dentes, faço, cumpro, tal, pino, higiene, tal, coisa, falo, maravilha, tudo bem, tem o seu mérito, a sua execução, mas isso é fácil. Agora, difícil é parar, sentar e dizer assim, o que é que a minha mente me está a dizer? E ela, para ontem, vai para hoje, para daqui a bocado, e a gente calma, anda cá, respira, e o pensamento que vem, a gente deixa e ele depois logo vai. E começam a vir uns e ir outros. Aquilo que eu vou fazer amanhã surge, as preocupações de amanhã, na hora em que eu estou a meditar, por exemplo, e eu digo assim, pronto, está bem, mas eu não alimento a ideia. Como amanhã não sucede, a mente anda acelerada, é isso a fonte de muita ansiedade, aliás. Muitas pessoas que sofrem no hiperexcesso de ansiedade, no contrário, é depressão. É exatamente um desacerto entre o tempo real do nosso organismo e o tempo que vive a ficção científica que vive a nossa mente. Completamente ou acelerado ou desacelerado. Criar um momento em que diz assim, não, agora quem manda sou eu. E eu quem? Não é a parte mental que manda. Sou eu um método. Um método de obrigar ela a parar. Seja respirar, ou seja, como se usa muito aqui, o ocidental gosta muito da visualização. Tem os seus méritos, mas a visualização pode incorrer e se tornar ao longo do percurso mais difícil. Porque nós acabamos por mentalmente também, em nome de estarmos a focar a mente com um determinado pensamento, acabamos por poder cair mais tarde nas armadilhas disso e andar sempre dependentes de alguma postura mental. E a ideia era que a mente não tivesse postura nenhuma. Que a mente estivesse como está um braço, estivesse agarrado ao corpo aqui pelo ombro. E a ideia era ter um relacionamento com a minha mente, agora vai estar vazia. Está presa a mim porque está dentro do meu cérebro, entre aspas, não é? Porque até nem é bem assim. Não é? Meditação em movimento. Há duas, eu conheço duas, sou estudante. Eu nisto tudo que estou a falar, atenção, eu sou apenas um estudante. Portanto, tudo isto que eu estou a dizer é ingrato, muito ingrato, peço-vos imensa desculpa, porque tudo isto que vos estou a dizer só é válido para mim. Só foi testado por mim. Só funcionou ainda comigo. E tem dias para funcionar melhor uns do que outros. Eu já, não é? Portanto, é todas as coisas, porque se na hora em que eu disser, e é curioso, na hora em que eu digo a mim mesmo, era o que eu vos dizia há bocado com a tal fascinação das extremidades, na hora em que eu disser que funciona maravilhosamente bem, e pá, carambas, a hora em que eu estivesse caladinho,
criei dentro de mim as condições para aquilo começar tudo a correr mal. Começa tudo a correr mal. Porquê? Porque eu ganhei uma certa soberba e eu perdi de um certo equilíbrio, que é o equilíbrio de ter uma postura de receptividade perante o que se me acontece, coisas que me acontecem. Desloquei-me do meu centro para as minhas extremidades e então começo a ser agitado pelo vento. Já não estou bem com os pés bem plantados no solo. A meditação em movimento tem dois fatores que, mais uma vez, dentro da área do estudo, que eu conheço. Tenho uma que é bastante técnica, que é, vocês sabem, eu pratico Tai Chi há muitos anos. O Tai Chi é definido também por alguns mestres, algumas pessoas muito experimentadas nisto, como sendo a meditação em movimento, ou a alquimia do movimento. E realmente é um pouco, assim como na meditação sentado há técnicas de se conseguir determinados estados de relaxamento interior e de satisfação interna, que a pessoa sente-se bem, através do Tai Chi consegue-se o mesmo efeito. O que se procura é que a pessoa, através de umas determinadas práticas que envolvem movimento, consiga passar a fazê-las externamente. Era quase, apesar de ser muito belo, é um bocadinho robótico. Parece que a pessoa não está ali. Há uma certa ausência de expressão. Até, né? A pessoa pratica, é muito bonito, mas parece um bocado aquilo, parece um bocado mecânico. Isso é prática, é uma técnica, é prática. E portanto, meditar, seja sentado, seja em movimento, é aconselhável, sobretudo nos tempos de hoje. É super, super, super aconselhável a qualquer um de nós. A meditação deve ser seguramente, de forma natural, o meio mais eficaz de esvaziar a mente de tudo aquilo que durante o dia ela meteu lá para dentro. E nós somos bombardeados com informação. Por muito assertivos que nós sejamos, todos os dias ouvir o rádio, a televisão, os problemas no trabalho, os assuntos em casa, os problemas familiares, os pais da filha na escola ou dos filhos, isto, aquilo, aquilo outro. Eu acho que tem uma coisa boa, a gente já quase que não tem problemas, não temos tempo para perder com os problemas. Já nem temos tempo para nos zangar com as coisas. Já são tantas coisas, a gente não tem braços a medir. Então, arranjarmos um espaço em que a gente esvazia, que a gente cria uma dinâmica de esvaziar simples. Não precisamos de gastar dinheiro, não precisamos de gastar recursos que não sejam um bocado de disponibilidade. É altamente benéfico para a saúde. Altamente benéfico para a saúde. Muitas das vezes a gente sabe porque é que meteu uma coisa dentro do saco quando a tira do saco. Não é quando a coloca no saco. Muitas das vezes metemos coisas dentro do saco e nem sabemos porque é que o estamos a fazer. É porque é hábito, é porque alguém, como dizia o professor, é porque toda a gente está a fazer e a gente também faz. É como os carneirinhos. Não é? E esse tempo, infelizmente, já terminou. É que já terminou mesmo. Neste momento nós já não temos mais hipóteses de fazer isso. Porquê? Porque realmente já não há grandes rebanhos. Já não há grandes... Antigamente havia um ídolo do rock, era o Elvis Presley, agora há 500 mil Elvis Presleys a nascer ao mesmo tempo e a serem divulgados de todas as formas, pela rádio e pela televisão. Portanto, agora cada um é que tem que ser o Elvis Presley. Cada um é que tem que descobrir dentro de si, como dizia o professor. Eu acho que ele falou em todos os temas que eu estou a falar. Portanto, há uma vantagem extraordinária em a gente conseguir manter a nossa paz de espírito no meio dos outros. Na meditação em movimento, qual é a técnica? De que forma é que o que se faz para, caminhando no meio de um sítio qualquer, se consiga Exatamente, é o mesmo método da meditação sentado, só com a dificuldade, digamos, acrescida de estares em movimento e estás a ter que desempenhar tarefas que não são tarefas, repara, ao fim e ao cabo é idêntico. Eu explico porquê. Porque quando estás sentada, a gente quando está em movimento, a gente não dá conta da nossa mente porque ela está a trabalhar à velocidade da luz. Quando nós sentamos, a nossa mente é o ator principal. E começa ali a trabalhar e a gente tem que começar a desconstruir a mente e a libertar os pensamentos para centrar, digamos assim.
quando estamos meditação no nosso dia a diário, nas nossas tarefas cotidianas, é exatamente a mesma postura, só que aquilo que é fantasia da mente quando se está sentado é realidade factual do dia a dia. Agora tu dizes-me assim, mas então isso pressupõe uma técnica. Eu só conheço uma, que é, eu sinceramente acho que é a finalidade da meditação sentada, da meditação tradicional, que é nós passarmos, isto parece utópico, parece uma utopia, mas é nós passarmos a estar conectados ao nosso pensamento constantemente. É o eu presente, não é? Constantemente. Só aí, quando estamos presentes no eu presente, é que realmente temos o nosso presente, do Eckhart Tolle. Um pouco assim. E para isso, se me dizem, mas isso é muito avançado para mim, eu diria que não é tanto avançar, mas é recuar. É recuar um pouco. É recuar um pouco das nossas extremidades. Nós, se nos virmos como um espaço vazio, internamente, nós temos uma imensa área desocupada. Porque é, mais uma vez, as mãos, os pés, a cabeça, mas há aqui e estou aqui no peito, está tudo vazio. E depois temos aqui uma usina, que é o coração. Tadinho, ele sofre porque ele não é usado. Ele só é usado para bombear o sangue. Ou então é usado quando a gente se catalisa com alguma coisa. Então ele aí aparece. Digamos, ele aparece quando é provocado. Quando é picado. Quando uma pessoa anda demasiadamente no carro e leva um susto, aí sente o coração, sente a pulsação e diz, ai, que tolo, poder ter tido um acidente. Mas se estivesse a falar corretamente, ou a verdade, estava a dizer, ai, que maravilha, sinto-me vivo. Por isso é que as pessoas gostam de coisas de risco. A adrenalina, gostam de sentir, porque é numa altura em que a vida deixa de faltar aquilo que as torna infelizes ou incompletamente felizes. Aparece. Agora, aparece de uma forma indisciplinada, aparece de uma forma inesperada. Isso acontece assim num acidente. Ora, meditação em movimento é criar esse estado, essa possibilidade de sentir dentro de si, mas aí tomar café de manhã, aí tomar o café, ou aí tomar o chá, ou de manhã levantar os filhos da cama, e criar essa conexão consigo próprio, esse estado de estar acordado, perceber como é que se está a fazer as coisas, e dar um tempo. Agora, tecnicamente, o que é que pode acontecer em relação a isto? O que é que se pode empregar? E que, mais uma vez eu digo, são experiências muito pessoais, cada pessoa acha os seus métodos. O meu é procurar sempre ter uma saudável desconfiança com relação às manifestações das extremidades, às coisas que acontecem. Eu dou-vos um exemplo claro. Estou a trabalhar na fábrica, chega-me um colega, sabes o que é que fulaninho fez e não fez e aconteceu, ele pode contar o que quiser. Aconteceu, ou o chefe é isto, ou a crise, ou a troika, ou isto, falar do que fizer. E eu não me ausento, porque lá está, estou em comunidade, tenho que viver com as pessoas, porque eu próprio sou uma pessoa, eu estou receptivo para ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas ela toca-me nas extremidades, até chegar cá dentro, e até eu me identificar com o discurso, eu tenho que estar disponível, para mim. E se isso trabalhar sempre, eu consigo filtrar o que me interessa, o que me serve e o que não me serve. E uma das coisas é certas, é que as minhas emoções passam a estar mais harmonizadas. Não quer dizer que eu sou diferente das outras pessoas, não. Eu sou igual às outras pessoas. Estou no mesmo processo que as outras pessoas. Só que quando os outros gritam, eu não grito porque os outros gritarem. Quando os outros riem, eu não rio porque os outros riem. E normalmente as pessoas não fazem isto, não é? E agora digo-te assim, não fazem isto, está bem, mas... Então o que é que fazem? Normalmente pensam, se estão todos a rir, melhor eu a rir também. Não é? Portanto, este género de coisas é que tem, em última instância, tem-nos desalojado de nós próprios. É que não há ninguém, se assim existisse, Deus não era justo. Não haveria um Deus justo. Se fosse permitido que alguém chegasse a nós e nos desequilibrasse sem nosso consentimento. Não é possível. Portanto, uma pessoa que esteja desarmonizada, está desarmonizada porque ela é que se desarmonizou. Não é porque o mundo a desarmonizou.
Não é porque o mundo está desarmonizado, é porque ela está desarmonizada. Agora, o facto da pessoa estar harmonizada e sentir, por vezes, de fora os impactos, isso é verdade. De facto, aquele que escolhe estar atento, de repente, tem uma maior quantidade de energias para lidar, de facto, não é? Há mais volume, mais quantidade de sentimentos para lidar com e tudo isso, não é? Mas esses sentimentos são os seus. E nós estamos aqui para quê? Para que é que nós viemos aqui? Eu vim aqui realmente para ver o que me metem à frente dos olhos ou para escolher o que eu quero ver? Não é? Portanto, eu acho que a meditação em movimento remete-nos um pouco para isto, que é a altura em que qualquer um de nós escolhe começar a ser senhor de si próprio. Senhor de si próprio, dono de si mesmo. E ser dono de si mesmo não é uma coisa do género, não é uma atitude arrogante, nem é uma atitude de isolamento. Não é uma atitude de isolamento da pessoa se isolar, agora eu sei tudo. Não é isto. É apenas afastar um pouco o que nos rodeia para podermos olhar para nós próprios. Se o conseguirmos tornar um hábito no dia-a-dia, não vamos passar a ser uns astronautas. Se calhar até nos vamos passar a relacionar melhor uns com os outros. Não é? Mais genuínos, pelo menos. E a meditação em movimento, eu penso que é um bocado isto, era isto que realmente me ocorre dizer. Ter sempre a disponibilidade que nós temos para o exterior, façamos justiça. Tenhamos-la também para o interior. Nós passamos demasiado tempo a esvaziarmos-nos e para quê? Quer dizer, e depois vêm as doenças, depois vêm os desequilíbrios e vem a pessoa não se sentir completa, a pessoa não se sentir bem, não andar satisfeita. Não anda satisfeita porquê? Porque fala com toda a gente, mas não fala consigo mesmo. Tem uma empresa, vai trabalhar, ganha dinheiro, mas dentro de si não montou nenhuma empresa, não trabalha, é um preguiçoso, não é? E depois, isto já é mesmo uma partilha que é recorrente nos dias de hoje. Nós fomos habituados, a mente nisso é super ágil, habituados a achar fácil, portanto, o que para nós é adequado, é normalmente coisas muito complexas. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, eu dou aulas, como vocês sabem, partilho estudos de Tai Chi com alguns colegas. Quando eu iniciei este projeto, pensava levar um valor mensal da cotização para ajudar o espaço. Havia imensa gente que queria ir àquelas aulas. Depois consegui, através de um amigo, arranjar um espaço gratuito e então as aulas passaram a ser gratuitas. As sessões de estudo passaram a ser gratuitas. De imensa gente veio logo para menos de metade. E agora está lá meia dúzia. Porquê? Porque as aulas já não prestam. Não se paga dinheiro, não prestam. Isto aqui, e vocês sabem que é um bocado verdade isto, não é só com as aulas, é com todas as coisas, não é? Portanto, por isso é que é assim que se fizeram indústrias, as chamadas indústrias de marca fizeram-se assim. As calças que vendem com o rótulo são exatamente, ou quase praticamente iguais às sem rótulo, mas as que têm rótulo é o que os filhos querem porque já foram cilindrados para querer, porque pronto, isso é outra história. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, sobretudo na área da meditação. Eu isso posso-vos dizer do meu coração. Não há ninguém fora de vocês próprios que tenha a resposta para vocês próprios. Não há ninguém. Ninguém. Esqueçam. Ninguém. Pode haver 1000 pessoas a partilhar 1000 saberes. O que eu estou a fazer com vocês é partilhar experiências pessoais e, entre aspas, deveriam de ser intransmissíveis, mas não são porque os tempos são outros. E as pessoas falam daquelas coisas que sentem e apercebi-me completamente que é um bocadinho, daí vem o andar no fio da navalha, não é? A corda do trapézio. Nós andamos no nosso dia-a-dia assim um bocado. Atenção. O estudante nunca diz que sabe. Ele estuda para si. Anda sempre e sempre ao fim do dia faz se durante o dia perdeu algum contacto consigo, ao chegar à noite arranja sempre um bocadinho de espaço em todas as tarefas para dar esse miminho a si próprio, que é ver onde é que ele, no dia, esteve ausente. Houve uma altura, todos os dias, vocês chegarem à noite, antes de se deitarem, se isolarem num sítio fechados,
onde não sejam perturbados, e perguntarem onde é que eu estive hoje desde que me levantei até agora, vocês vão ver que houve lapsos, houve momentos em que vocês vão dar conta de estar a responder assim, estive a fazer não sei o quê, mas o estive a fazer não sei o quê como se fosse alguém que não fui eu, como se tivessem delegado isso a alguém. É isso que temos que eliminar. Eu sei que é difícil, mas é maravilhoso. Eu estou convencido seriamente que é isso que falta para as pessoas se sentirem felizes. Não falta outra coisa. Eu faço a favor de nos dizer onde é que nós poderemos, juntamente consigo, estar praticando o Tai Chi e, se corretamente praticado, transformando o Tai Chi, além da meditação, numa área de cura efetiva. Muito bem. Muito bem. Podemos estar consigo, onde colaborar para que o senhor consiga aquilo que tem a obrigação de fazer. Obrigado. Tocou num ponto que é muito realmente, eu nem tinha falado nele, mas é um ponto que realmente é muito bem, é nuclear, que é o facto, que eu realmente não tinha tocado nisso, é que eu falei em bem-estar, falei em paz, e não falei nisso porque lá está, é das tais coisas, eu até me custa e tenho dificuldade em falar, e erradamente aqui, porque estamos no meio de reikianos, sobretudo, que é o fator cura. É que tudo isto implementa melhorias ao nível da cura de uma série de patologias, de uma série de desconfortos que a pessoa tenha, adquire-se um equilíbrio totalmente diferente, não é? Na vida, cria-se um hábito saudável de estar consigo próprio. É que podemos arranjar maneira de conseguirmos dar aquilo que nos vai ser dado. Tem que ser, é o ser António, não é? Eu creio que, é como lhe dizia, eu creio que tem que ser um processo interno, compreendo. Mas não é um processo interno, é uma situação dessa. Sim. Energia, vamos entendê-la como ela é. Tem energia movimentada quando Tai Chi está praticando. As pessoas que estiverem integradas nesse, não digo círculo, mas podemos chamar-lhe assim, se forem para lá com situações de própria doença, vão ter algo que poderá movimentar-se para, se não uma cura, pelo menos um maior bem-estar. Sim, é possível que sim. E se à sua volta tiver, pequenos também, ou outros que sejam, que sintam que a sua mente está completamente libertada dos movimentos que está fazendo, tudo isso vai ser focado em quem precise dessa energia curativa, chamamos assim. Sim, é isso, de acordo. Entre nisso connosco, entre nisso com Deus, Isso. dispostos a juntar-se a si, arranjar um lugar, vamos tentar arranjar dinheiro para pagar esse lugar e vamos tentar levar mais algo além do bem. Obrigado, é uma ideia a considerar, acho que sim, acho que é muito interessante. O Reiki, aliás, comunga destes mesmos ideais, mas pronto, se já entrar mais na área da cura, não é? Efetiva. Exatamente. Pronto, tudo... Uma autocura, uma autorregeneração. Exato, autorregeneração. Isso sim, isso a meditação em movimento e a própria meditação sentado é muito, muito importante para estes efeitos, para se obter estes efeitos, sem dúvida nenhuma, sim senhor. E é como você diz muito bem, onde se juntem 2, 3 pessoas a fazer estas práticas com esta postura, depois junta-se ali uma energia extraordinária, junta-se ali... Não numa proporção geométrica ou não numa proporção aritmética, mas numa proporção geométrica. É verdade, é sim senhor. Muito bem, sim senhor, é uma proposta. E pronto, não sei se alguém quer colocar perguntas também. A meditação, seja em movimento ou não, é uma forma, na minha forma de pensar e da experiência que também, não é muita, mas é alguma, de acedermos àquilo que nós chamamos de multidimensionalidade do próprio ser, não as dimensões em termos espaciais, mas a dimensionalidade, as dimensionalidades estas do próprio ser. Essas dimensionalidades são acessadas através da concentração, que a meditação nos proporciona. Essa dimensionalidade que eu estudo através da meditação
é a que está mais próxima de nós, em termos astrais, por exemplo, ou em termos bem acima do campo astral. Tentar formular a pergunta, para ficar um bocado confuso. Agora ainda não acompanhei. Quando a gente medita, a comunicação entre o nosso meio, a nossa dimensão, a terceira dimensão do fundo, com a quarta, o campo astral, é facilitada pela meditação. É um processo que é rápido ascender a outras dimensões, ou por norma fica-se no campo astral numa partilha de informação, porque a meditação é sempre uma partilha de informação, entre outros campos, pela tua experiência pessoal. Olha, pela minha experiência pessoal, e aliás foi o motivo que me levou para a meditação. Comecei com a meditação em movimento através de Tai Chi, não é? Mais tarde é que comecei a fazer meditação sentado. Foi, como vos falei, um pouco perceber que, em determinadas alturas da minha vida, que se calhar várias pessoas falaram, o António teve uma que foi de quase morte, ele falou, e que o alterou e mudou a sua vida e a sua maneira de ver a vida. Pronto, foi um pouco através também de situações que sucederam na minha vida naturais, que causaram uma impressão sobre mim para a qual eu não estava minimamente à espera, preparado, mas que foram de tal forma reais, experiências, que me fizeram perceber que há todo dentro de mim há toda uma potencialidade de acesso que não é usada, com a qual não há uma ligação contínua. Começo por haverem determinados acidentes na minha vida, muito fortes, que mexeram comigo emotivamente, ou questões de saúde, ou fosse o que fosse, um acidente, ou o que fosse. Esse momento gerou-me o conhecimento de que havia ali dentro algo que se manifestava nessa altura de uma forma que me tocou, tocante. E que a partir do momento em que acontece, a vida cá fora fica mais pequenina. Ou seja, a partir desses momentos, internamente, há uma riqueza quase maior do que o mundo cá fora que me mantinha entretido. E então, a mim dá-me ideia que meditar, a razão de meditar e o que eu procuro na meditação é o acesso a esse espaço interior, a essa disponibilidade, onde uma ideia maior de mim próprio está presente e se manifesta. Porque aquilo que eu conheço de mim, intelectualmente falando, é muito reduzido. Não é? Porque as ideias que eu tenho de mim são ideias da minha mente, são o que eu conheço do meu trajeto. Mas quando submetido a experiências que fogem à questão da mente, ao controle da mente, eu tenho um relacionamento comigo totalmente diferente e muito mais rico. Muito mais rico. Agora, a questão será que eu posso manter-me ligado mais tempo? O meu trabalho é cada vez mais aumentar esse espaço de ligação para que se possa manifestar. E curiosidade, isto agora já é muito pessoal mesmo, é que o mais engraçado é que descobri que nisto eu perfilo muito pelos taoístas, o espaço vazio afinal não está nada vazio, até nem está vazio, não é? Está tão vazio como está o cosmos vazio, não é? Portanto, exatamente. Exato, é válido, é muito válido. É válido, muito válido. Por exemplo, aqui o António está a demonstrar claramente, isto é super válido, a parte da visualização pode ser usada. Aparecem, por exemplo, comigo falo, as ideias aparecem, o que é que eu faço com elas? Não, deixa estar, elas acabam, elas lá vão. Se rejeitar, é como o António diz, se rejeitar, elas imprimem-se mais fortemente. Elas agarram-se mais fortemente. Há duas metodologias. Esta metodologia do pensamento e a da respiração. Se fixar só a escutar, se escutar o inspirar e a expirar, sempre coluna direita, no caso, inspirar, expirar. Isto é válido, por exemplo, para a meditação em movimento. Ou seja, a pessoa está em movimento a lidar de um determinado assunto. É colocada sobre uma determinada tensão, sobre uma determinada pressão. O tal afastamento das extremidades é, antes de reagir, inspira, sustém, expira, pelo menos 2, 3 vezes. Vai agir.
É certo que quando a reagir, vai reagir de uma forma completamente diferente do que se a tivesse feito sem esse compasso de espera. Assim como para meditar é idêntico, não é? Portanto, se realmente há o aspecto, como diz o António muito bem, mental, que há uma série de técnicas que a pessoa pode escolher muito confortáveis e muito eficazes, ou apenas até a respiração. Inspirar, escutar, mantras, por exemplo. Uso o mantra mais simples. Pronto, chegamos então. Está tudo. Está. Chegamos ao fim da participação aqui, da partilha do Filipe em relação a este tema.